caminhar, nós não temos caminho também, mas nós sabemos isso, a vida eterna nós sabemos também. Sejam bem-vindos, abraço o irmão louvado, nesse cinto acolhidos, que essa casa é sua e essa casa é minha. Vou pedir ao irmão Antônio para estar levando as palavras de oração agora, para abençoar o nosso início de culto. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia. Agora estamos aqui para fazer a casa dessa noite, pedir a potência, e abençoar cada um dos nossos irmãos, nesse mundo do povo, abençoando, Pai, o pastor, abençoando a tua vida, a sua família, e te peço por cada irmão que está aqui, Pai, para cada visitante, colocamos nas tuas mãos, que eu te peço e agradeço, no nome do Senhor Jesus, eu sempre. Amém. Fique ligado nas atividades da semana da PIB-JR. Segunda, às 19 horas, confraternização da MCI. Local, na igreja. Terça, às 19 horas, reunião de planejamento do Grupo Florescer. Local, na igreja. Quarta, às 19 horas, culto de oração. Quinta, às 19 horas, culto na casa da irmã Elisângela Lavana. Local, Santa Joana. Saída da igreja às 18h30. Sábado, às 9 horas, reunião dos embaixadores do Rei. E às 19 horas, noite de louvor. Local, na igreja. Convide um amigo para participar com você. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós, do Ministério de Louvor, gostaríamos de fazer um convite à igreja, estendido aos familiares de quem não está aqui, aos amigos. Sábado, dia 5/7, será uma noite de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus aqui na igreja. Nós teremos a presença do Ministério Anjos de Deus, que trará uma peça maravilhosa para engrandecer a nossa noite. Teremos o nosso ministério local e a Igreja Pentecostal Milagres de Jesus. Você é nosso convidado, não deixe de participar. Sua presença é super importante, para estar motivando os jovens da nossa igreja, e a gente conta com você. Não falte, você é nosso convidado especial. Venha e traga mais um com você para receber e ouvir a palavra de Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé e vamos cantar. Estamos diante do Senhor para louvar, pular, dançar, cantar, gritar. Sinta-se à vontade, sai do seu lugar, dê um abraço aconchegante do irmão nessa noite friozinha que está fazendo. Jesus.
além daquilo, tanto do espiritual quanto material, que pensamos ou pedimos. A gente possa se rendendo em oração e derramar o nosso coração na presença do Senhor. Santo e agradável a Deus,
ofertório. Se você veio preparado para dizimar e ofertar, sinta-se à vontade de fazer no altar do Senhor.
noite, gente boa que segue Jesus. Amém. Que bom ver você nessa noite de celebração. Deus abençoe sua vida e quero convidar já o nosso ministério infantil das nossas lindezas. Tem lindezas hoje aí? Tem. Isso. Esther foi a primeira a chegar. Minha turminha abençoada. Vamos lá, João Gabriel. Bem. Que lindo. Bem. Quer saber se a criança tem saúde? É só olhar para a testa dela. Você vê um galo, ele tem saúde. Né, Gabriel? Né, Lorena? João Gabriel ali. Vamos orar para as nossas crianças? Feche seus olhos, feche seu pensamento a Deus. Vamos clamar ao Pai por essas bênçãos, essas lindezas. Pai de amor, louvamos o Teu nome, Senhor. Pela vida das nossas crianças. Obrigado pela alegria que elas trazem à nossa vida, ao nosso ambiente, onde elas estão. Que o Senhor continue abençoando, protegendo as nossas crianças, cuidando delas, auxiliando, Deus, na vida delas, no desenvolvimento, não somente físico, mas também espiritual, onde queremos e como igreja rogamos por isso, como algo tão importante, tão essencial na vida delas, o conhecimento da Tua Palavra, o amor a Jesus. Que nesse tempo onde elas passarão ouvindo desta palavra, deste amor, que o Senhor, ó Deus, abençoe, faça com que a Tua palavra encontre um lugar seguro em cada coraçãozinho, para a glória e honra do Teu nome. Abençoa seus pais, sua família, e cada família das nossas crianças aqui recebam do Senhor a direção, o cuidado, a bênção, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus as abençoe. Joia. A palavra para você nessa noite, uma palavra reflexiva, uma palavra de análise, uma palavra para você olhar para aquilo que Deus quer falar no seu coração e ao final dela tirar as suas próprias conclusões. E aí, o cristão pode participar de festa popular? Vamos refletir um pouco a respeito desse tema, trazendo, claro, a palavra de Deus para nós. Então, abra teu coração para ouvir a voz do Senhor, trazendo o entendimento daquilo que Deus quer nos levar a refletir nessa noite. Eu espero que você abra teu coração e permita que Deus fale a sua vida, porque eu não quero trazer simplesmente aqui um tema para você ouvir nessa noite, mas quero trazer algo para você aprender. E como eu disse, no Senhor, tirar as suas próprias conclusões, com que aquilo que Ele fala no seu coração nessa noite venha trazer efeito, surtir efeito em sua vida. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Clame ao Senhor nessa hora por isso. Pai, nos rendemos diante de Ti, Senhor. Na Tua presença estamos, Te adorando, bendizendo o Teu nome, honrando e glorificando o Senhor com as nossas vidas. E queremos, Pai, que nesse momento a Tua palavra venha falar mais uma vez ao nosso coração. A Tua presença se faz aqui. Sentimos, ó Deus, o agir do Senhor, aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Recebemos da parte de Ti, ó Deus, a motivação, a direção, a partir daquilo que cantamos, que colocamos diante do Senhor como a nossa adoração, mas também nessa hora queremos ouvir da Tua voz, da Tua palavra, recebemos a direção sobre a nossa vida. Então, por isso, Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Queremos, nesse tempo, nesse momento, como igreja do Senhor, refletirmos naquilo que é essencial, naquilo que é relevante para a nossa vida. Que assim seja, Deus, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém.
cristão pode participar de festa popular? Vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Quero ler esse texto com você, apenas esse verso. Depois quero te contextualizar algumas coisas e levar você a aplicar, a pensar sobre algo que Deus quer que você aplique na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Hoje Deus está nos dando o privilégio de pensarmos sobre as cartas aos Coríntios. Pela manhã a segunda carta, agora a primeira carta, capítulo 6, verso 12. Assentado mesmo como você está, acompanhe a leitura em nome de Jesus. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode repetir esse verso na sua voz, todos? Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bem, texto interessante, né? Um texto onde o apóstolo Paulo coloca para nós, aí a partir da palavra de Deus, um caminho para a gente, para você e eu decidirmos qual a direção tomarmos, que rumo daremos diante dos dilemas, das coisas que nos são apresentadas e estão diante de nós. A partir desse verso, ao você olhar para ele e perceber isso que o apóstolo Paulo está falando, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas convêm, automaticamente você já pode discernir no teu coração que sim, você pode fazer o que você quiser. Você tem essa liberdade, Deus te deu essa liberdade. Agora presta bem atenção, que daqui para frente tudo vai fazer sentido ou não na sua vida. Se você cortar, fizer esse corte da fala do pastor Marcos aí na sua mente, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a liberdade para isso, você vai sair daqui nessa noite e vai destrambelhar a sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Agora, se você permitir que Deus faça você compreender aquilo que não é o que o pastor Marcos quer que você ouça, mas é o que Deus quer que você ouça. Porque eu já disse aqui algumas vezes e repito, o pastor Marcos, esse que vos fala, não usa púlpito para levar você a pensar aquilo que eu quero que você pense. Nós refletimos a partir daquilo que Deus quer que como igreja nós pensemos, nós aprendemos. A gente leve a sério aquilo que a gente ouça, aquilo que a gente ouve, e permita que Deus trabalhe no nosso coração. Então, ou seja, você é livre para isso, só que, presta bem atenção, é a partir daqui que vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, se você tem Deus na sua vida, se você entende a importância de viver uma vida direcionada por Deus, debaixo da vontade do Senhor, a partir desse entendimento, a sua vida vai ler, a sua mente vai ler, a sua visão vai se aplicar de forma muito diferente diante dessa decisão, que simplesmente você pode fazer o que você quiser. Porque quando nós amamos a Deus e entendemos o amor de Deus na nossa vida, e nos colocamos em compromisso com o Senhor, a gente começa a perceber que todas as nossas ações não são pautadas mais por nós mesmos, pela minha vontade, pela sua vontade, mas ela é pautada a partir da vontade de quem, irmãos? De Deus na nossa vida, de Deus na sua vida. Por isso que tudo é permitido. Sim, o apóstolo Paulo, no discernimento da palavra, ele coloca para nós, mas ele também vai dizer, nem tudo convém. Você pode ter liberdade sim, de abraçar todas as coisas que estiverem diante dos seus olhos. Mas será que todas essas coisas convêm à sua vida? Será que todas essas coisas vão fazer bem à sua vida? Trarão benefício à sua vida e principalmente àqueles que estão à sua volta? Quando você entende isso, a vontade de Deus é que prevalece na sua vida. A vontade de Deus é que sobressai a sua vida. O testemunho do amor de Deus, conforme falamos pela manhã, você que esteve aqui pela manhã pode ouvir a respeito de sermos cartas de Cristo. O testemunho de Deus sobressai a sua vida.
independente de qual seja a opinião das pessoas à sua volta. Então, de forma bem simples assim, tudo se resume em uma simples frase diante dos dilemas da vida: maturidade espiritual. É isso que faz a diferença de um cristão para um crente. Maturidade espiritual. É isso que Deus quer desafiar você a pensar um pouquinho nessa noite. Então eu quero caminhar um pouco mais com você. Onde eu quero usar esse tempo no nosso calendário, onde sim estamos envoltos de algumas atividades, de algumas festividades, para levar você a pensar um pouquinho. E eu quero contextualizar você sobre o que eu estou falando, e depois levar você a pensar e tomar uma decisão a partir disso. Porque você sabe que nós estamos vivendo um tempo de algumas festividades populares, não estamos, sim ou não? Sim, né? Você que é pai, mãe aí de criança pequena, já recebeu seus bilhetinhos em casa para autorizar o seu filho ou sua filha a participar, a se envolver, a fazer um monte de coisas, a participar desse movimento social, que até então, na visão de muitos, está tudo certo. E essas festividades populares que nós estamos envoltos aí, que são comemoradas e são feitas em todo o nosso país, esse período agora de junho e julho, conhecido por essas festas, né? Vou fazer algumas citações aqui, mas eu não quero que você se escandalize, porque tudo isso é conhecido por você. Às vezes as pessoas acham que na igreja a gente não pode tratar de certos assuntos, mas é na igreja que a gente tem que tratar, amém, irmãos? É na igreja que a gente tem que falar sobre tudo, porque na igreja nós falamos pautados na palavra de Deus, aquilo que é o seu guia de fé e prática, não é? É o que você crê como seu manual de fé e prática, a palavra de Deus. Então, nesse tempo onde estamos envoltos nessas festividades, uma coisa que você precisa entender, se você ainda não entendeu, é que isso tem origem. Isso tem uma origem por trás de tudo isso. E esse tempo onde a nossa sociedade, principalmente as nossas crianças, estão sendo expostas, é um tempo onde a origem dessas festividades é uma origem pagã. O que é uma origem pagã, pastor? Uma origem de povos, de pessoas que não creem em Deus, que não acreditavam em Deus quando começaram esses movimentos, há muitos e muitos séculos atrás. Antes da Idade Média, por volta aí do século V ou século XV, alguns povos camponeses europeus, eles se juntavam em determinado período do ano para celebrar suas colheitas. E nesse ajuntamento, celebrando as suas colheitas, eles também usavam nesse momento para pedir, rogar às suas entidades religiosas, aos deuses que eles acreditavam, principalmente entidades religiosas relacionadas a figuras da natureza. Eles usavam nesse período a qual eles acreditavam nessas figuras para rogar, para pedir, para agradecer. E nesse tempo eles dançavam em rituais de festividade, em rituais de alegria, de comemoração, de fertilidade, até mesmo de agradecimento ao entorno de fogueiras. Então, para esses povos, nesse período, nessa época, nesse tempo, isso tinha uma realidade cultural para eles. E daqui a pouquinho você vai entender quando, até que ponto que isso chegou para nós hoje como está. E é desse costume, por exemplo, que a gente vai começar a entender da onde que vem essa cultura mística por trás das festividades nesse tempo em que estamos envolvidos. Por isso, nesse período, por esses povos europeus, o período que eles tiravam para fazer esse tempo, o período que eles escolhiam para fazer essas comemorações, esses agradecimentos, essas petições aos seus deuses, era num período chamado, conhecido até hoje, claro, como solstício de verão, onde em algum dos hemisférios havia uma incidência maior de sol, no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Para eles, nesse período onde havia essa incidência maior de sol, um
período mais quente, mais festivo, eles usavam para isso, e era exatamente o período onde lá no hemisfério norte, isso acontece nos meados de junho, nas proximidades de junho, do mês de junho. Vá linkando as coisas aí na sua mente. Veja que tudo tem uma história, tudo tem algo por trás. E aí agora, eu preciso citar uma igreja que vai se envolver muito forte nesse período. Todavia, eu não quero que você olhe para a figura específica da igreja, mas eu quero que você olhe para a contribuição que ela teve na história disso. Porque sim, a igreja católica, ela teve muita influência em toda a história, em toda a cultura mundial. E aqui ela vai entrar, nesse período aqui ela vai entrar. Quando ela assume o poder na Europa, ela vai começar a perceber que isso era algo que tinha uma certa cultura no meio das pessoas, essa festividade. E aí, estrategicamente, para chamar as pessoas a se envolverem com a religião, ela vai começar a incorporar esses elementos dessa cultura dentro do seu calendário local. Vejam que, de certa forma, de uma forma estratégica, para que pessoas se achegassem a essa nova fé, ela vai começar a incorporar no seu calendário essas coisas, esses rituais pagãos, rituais de povos que não conheciam a Deus. Ela estava ali, dentro da sua perspectiva, para evangelizar, para pregar a Deus, a palavra de Deus. Mas, de certa forma, ela usa de uma estratégia para trazer essas pessoas para perto de si, ou seja, ela passa a usar esses rituais, esses ritos do seu calendário eclesiástico. Assim, essa festa da colheita se transforma em uma festa para homenagear santos. Não os santos do time lá de São Paulo, mas os santos dentro da cultura. E aí começam essas coisas a serem incorporadas, como o João, o Antônio, Pedro, né? E aí nesse período agora, o que a gente começa a fazer na analogia? A festa de João, a festa do Pedro, a festa do Antônio, e a gente começa a achar isso legal, isso é bacana, isso é bonitinho. Vamos arrumar essas crianças e vamos mandá-las para esse tipo de ambiente. Perceba, quero levar você a pensar, você pai de criança, você adulto, quero levar você a pensar. Nessa ocasião, nesse tempo, nesses períodos estratégicos, essa dança ritualística foi batizada com o nome Festa Joanina. Olha como é que a coisa vai começar a fazer sentido na nossa vida, fazendo referência ao João, incorporado e homenageado dentro do calendário desta denominação que eu citei, e especificamente dentro desse período em que estamos, período de junho, período de julho. Por isso você conhece isso como festa do João, festa do Pedro, festa do Antônio, não do nosso Antônio aqui. Agora, quando que isso chega então no Brasil, pastor? Porque chegou para a gente, né? Se a gente conhece isso, se a gente, que eu digo, o povo brasileiro, cultura brasileira, conhece isso, é porque num tempo chegou aqui. E chegou já para a gente, para o povo brasileiro, como uma celebração cultural e religiosa. Já chegou tudo montado, tudo prontinho, tudo certo, que o tempo vai passando, as coisas vão tomando corpo e vai começando a fazer parte da nossa rotina, incorporada já no calendário. Essa mistura de ideias pagãs e religiosas vai chegar ao Brasil por volta do século XVI, e de lá para cá virou a moda anual dentro da nossa cultura. Com o tempo, essa festa que chegou a nós a partir da colonização dos portugueses, ela começou a se chamar festa junina, em alusão ao mês de julho. E aí começa a incorporar-se agora um monte de elementos, né? A quadrilha, que veio de uma outra cultura, uma cultura francesa, veio incorporar outros elementos, balões de origem portuguesa, algumas coisinhas para enfeitar essa festividade. E aí, com o passar do tempo, a gente vai olhando para isso e vai pensando, que legal, que bacana, isso é muito bom, isso é muito divertido, é muito festivo, é muito alegre. O que tem, pastor? Tem muita coisa, meu amado, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui para você sair pensando em coisas subliminares, eu estou sendo bem claro para você entender. E aí é você que vai tomar suas conclusões. O que eu não posso, presta bem atenção,
que eu não possa negligenciar nada a você. Porque depois eu não quero que você diante de Deus fale, Deus, eu nunca ouvi sobre isso, nunca me falaram sobre isso. No melhor sentido da palavra, nesse caso, o pastor Marcos não prestará conta diante de Deus com relação a essas atitudes, porque ele tem buscado, eu tenho buscado orientar você, igreja, PIBJM, da melhor forma possível, não para trazer medo e pavor ao seu coração, mas para trazer responsabilidade, maturidade espiritual. Aí a gente tem outros elementos, né? As bandeirinhas, que no início elas vieram com a imagem dos homenzinhos, né? João, Pedro, Antônio, mas depois de um tempo começou a ficar meio sem graça para alguns. Então o que a gente faz? Vamos colori-las, botar vermelho, azul, amarelo, bem colorido, bem chamativo. Por quê? Porque aí pessoas que olham para a imagem vão olhar agora para a figurinha colorida, para a bandeira colorida, e vão falar assim, dá para ir lá, dá para participar, é só uma festa divertida, legal, vai ter um monte de coisa. Pode ser que você não se importe com isso que eu estou falando para você, mas tudo tem uma origem. E quando a gente lida com coisas que têm origens, principalmente pagãs, ou seja, de povos que não creem em Deus, no Deus que você crê e está aqui nessa noite servindo, há uma acentuação espiritual por trás disso, há um envolvimento, há um poder espiritual por trás disso. E você precisa estar atento, atenta, que às vezes nós estamos nos envolvendo em coisas que a gente nem sabe, e depois o preço chega para a gente pagar e a gente nem sabe por quê. A gente nem sabe por quê. Nossa batalha não é contra carne e sangue. Nossa batalha é o quê, igreja? Espírito. Como dizem, pega a visão. Pega a visão. Você já pôde compreender com aquilo que eu disse até agora, que a sua liberdade te dá oportunidade. Sim, você tem liberdade, de certa forma, escolher o que você quiser, fazer o que você quiser. Só que todas as nossas escolhas e ações têm consequências. Se a sua vida é dirigida por Deus, pode ter certeza que suas escolhas, suas ações terão consequências pautadas na vontade de Deus. Todavia, o oposto também é verdade. Se a sua vida não é dirigida por Deus, meu amado, minha amada, aí é com a sua conta em risco. É com a sua conta em risco. O que eu quero que você entenda, depois disso que eu contextualizei com você, é que como cristão, se você de fato é um homem ou uma mulher de Deus, a sua vida, as suas ações precisam estar pautadas de acordo com a vontade de Deus. Precisam estar direcionadas debaixo da vontade de Deus. Porque senão você estará cometendo faltas graves diante do Senhor. E aí com sua conta em risco. E é o que eu não quero para você. Mas pastor, eu sou obrigado. Coloque sua vida diante de Deus. Mas se você tem poder de escolha sobre coisas que estão diante de você, não escolha o mal, não escolha o ruim, não escolha aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida, por conta do simplesmente não tem nada a ver. Porque esse é um dos grandes problemas da nossa vida hoje em dia. Dentro das igrejas, o não tem nada a ver. É só uma festa, é só uma ida, é só um passeio, é só um momento. Porque você precisa, como servo, serva de Deus, prezar, zelar pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. E essa palavra testemunho é uma palavra citada por diversas vezes na Bíblia. E ela tem pelo menos duas conotações: testemunho, ter bom testemunho, e dar testemunho. Ter bom testemunho significa através de atos com uma reputação que aponta para Cristo, ou seja, a sua vida nos seus atos apontam para Cristo. Olha a carta de Cristo aí, né? Para quem teve pela manhã. E dar testemunho é o relato, depoimento escrito, falado sobre algo, ou seja, você não somente se comporta, mas você também fala, testemunha, anuncia, mostra para as pessoas a verdade, confronta aqueles que estão no erro. É o seu papel como homem, como mulher de Deus. Testemunha é ter um comportamento coerente com o seu caráter, é ter palavras e ações que andam em harmonia. Não adianta a gente conhecer a sua teoria, se a nossa prática não é coerente com ela. Por isso, presta bem atenção
para aqueles que escolhem viver uma vida em desarmonia com a palavra de Deus, que eu quero crer do fundo do meu coração não é o seu caso, seguindo a própria vontade, fazendo as escolhas do próprio jeito, sem medir as consequências, não estão preocupadas com nada, muito menos com uma implicação por trás dessas escolhas. O apóstolo Paulo adverte também, em Romanos capítulo 8, versos 5 a 8, que é uma condenação para aqueles que compactuam com o mundo. Mas pastor, o negócio é tão sério assim? Porque naquilo que embeleza ou é embelezado diante dos nossos olhos, o diabo entra ali também e age, porque você sabe muito bem qual é a prerrogativa principal dele, é matar, roubar e... O que você pensa que ele quer matar, roubar e destruir? As paredes dessa igreja? A sua vida, a sua casa, sua família, seu filho, sua filha. Então o apóstolo Paulo vai dizer, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Parou para pensar nessa definição? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é sério demais, né? Se isso não faz você tremer por dentro, eu não sei o que possa fazer. Mas isso aqui é muito sério. A nossa vida é feita de decisão, de escolhas. Ou vivemos para agradar a Deus ou ao mundo. Lembra do texto que foi lido na devocional? Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo rogando pelas misericórdias de Deus que apresenteis o nosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Quando vivemos segundo a palavra de Deus, testificamos de como é ser um cristão. Quando você vive debaixo da direção de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, você mostra para as pessoas o que é ser um cristão de verdade, o que é ser um homem, uma mulher de Deus de verdade. Textos como o que eu citei de manhã também são importantes para embasar você dessa palavra. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A palavra de Deus está sempre te estimulando, meu amado, minha amada, a fazer a diferença, não ser mais um no meio da multidão, um perdido, perdida por aí, batendo cabeça sem saber discernir as próprias escolhas ou o que faz. Mas pastor, eu vou pagar um preço, mas é para pagar mesmo. Você pensa que a sua vida cristã é só pautada na molezinha? Apesar de termos uma vida bem tranquila, irmãos. Hoje de manhã eu falava com os meninos na classe de discipular. Cristãos ao longo da história da igreja pavimentaram um caminho, para você estar aqui hoje, nessa noite, pagaram um preço alto. Muitos morreram decapitados, muitos morreram crucificados de cabeça para baixo, muitos foram alimento para leões, muitos foram usados como tochas, sendo queimados vivos e postos à beira da estrada para iluminar caminhos. Mas esses homens e mulheres que morreram, muitos metralhados, famílias missionárias mortas ferozmente por pessoas tomadas pela raiva, pelo ódio, pela perseguição ao Evangelho. Em nenhuma dessas pessoas houve o arrependimento quanto à decisão que tomaram diante do Senhor. Você pode ser espero em Deus, eu oro para isso, que nem eu e nem você precisamos passar por nenhuma dessas situações. Por isso que eu digo, a nossa vida cristã é molezinha de ser vivida, meu amado. É molezinha. Não tem problema nenhum não passa perseguição nenhuma, não tem problemas, nenhuma atrocidade recai sobre nós. Por isso o cristão que quer fazer a diferença, ele paga o preço mesmo que for necessário. O cristão tem que fazer a diferença, independente do que isso implique na sua vida, independente se isso implique alguma consequência para si. Pastor, mas lá não vão gostar de mim. Pastor, mas a minha turma, de vez em quando eu sou interpelado lá, eu posso usar os meus de casa, eu uso como exemplo mesmo, são meus. De vez em quando eu sou interpelado lá em casa, mas pai, o que tem?
Mas pai, a minha turma toda vai. Mas pai, a minha turma toda vai fazer. Eu falo, filho, você não é a turma toda. Você está ali para fazer a diferença. Você é esse sal, você é essa luz. Quer ser de Jesus? Então a gente tem que pagar o preço. Senão desiste. Desiste. É mais fácil, é mais honroso do que viver uma vida de mau testemunho. Por isso, saiba fazer bem as suas escolhas, saiba onde você vai, saiba com quem você vai, o que você faz, direcione bem seus filhos, você que tem, direcione bem seus netos, você que já os tem, direcione a sua família, oriente na palavra de Deus as suas crianças. Viram, meus irmãos, as nossas lindezas aqui na frente agora há pouco? Essas lindezas estão sendo bombardeadas todos os dias, com um calhamaço de coisa infernal. E a gente olha para tudo isso e fala, pastor, deixa bonitinho, não tem nada a ver não. Aí depois, quando o preço estiver sendo cobrado da vida delas, aí a gente quer chorar diante de Deus, falar, Senhor, onde é que eu errei? Por que, Senhor, onde foi que eu errei? Por que, Senhor? Faz seu papel hoje, faz o melhor que você puder hoje, oriente na palavra as crianças, oriente na palavra os seus adolescentes, oriente na palavra aqueles que estão sob a sua responsabilidade, independente da idade que tenham. Como dizia minha falecida vovó, que está nos braços do pai, se está debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Não importa da idade, não importa a idade. Oriente, não deixe, meu amado, minha amada, presta bem atenção, não deixe que o perigo do não tem nada a ver entre na sua casa. É a maior estratégia do diabo hoje. Não tem nada a ver. Quer ver uma coisa que me entristece muito? É nesse período eu ver as nossas igrejas co-irmãs, por exemplo, fazendo as suas festividades caipiras. Vai lá, monta a festinha, chega as bandeirinhas, faz a fogueira, todo mundo vestido caracterizado e vai lá se divertir. É perigoso isso, irmãos. Por quê, pastor? Porque o secularismo está entrando dentro das igrejas e as pessoas não estão nem prestando atenção, porque ele é sutil, ele vem vindo devagarzinho, colorido, bonitinho, mas quando a gente menos espera, ele traga a gente, ele consome a gente, ele mata a nossa espiritualidade, ele mata o nosso desejo com Deus, ele mata o nosso testemunho. E aí a gente vai ser, sabe o que? Uma igreja morna. E aí Deus vai dizer: quem não é morno, quem não é frio e não é quente, eu vou me dar a ti. É muito sério, meu amado. É muito sério que está sob a sua responsabilidade. É muito sério. Lembre-se, com Deus não existe talvez, ou mais ou menos, ou não tem nada a ver. É só uma festa, pastor. É só uma roupa. É só uma bebida. É só dessa vez, depois eu não faço mais. Eu prometo, Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não há indecisão para os que estão em Cristo. Se você ama uma mulher de Deus, você é decidido. Você é decidida, ou você está do lado, de um lado ou está de outro. Com Deus ou é sim ou é não, você decide servi-lo ou trilhará o caminho do auto-engano. Você decide servir a Deus, ou vai trilhar o caminho do auto-engano. Servir a Deus vai requerer preço a ser pago pela sua vida. Você está disposto a pagar o preço? Se estiver. É como Jesus, né? Se você quiser. Não é obrigado, mas se você quiser. Eu convido você nessa noite a clamar diante do Senhor: Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero andar numa vida em conformidade com a vontade do Senhor. Eu quero viver separado daquilo que desagrada ao Senhor. Eu quero viver em harmonia, Senhor, com a Tua palavra. Por isso, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o sacrifício de Jesus. Tenha um coração quebrantado, submisso à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque só assim você vai conseguir. Só assim nós vamos conseguir vencer as nossas próprias vontades e dar lugar na nossa vida à vontade de Deus, que é o que nós mais queremos. Não tenha medo, meu amado, minha amada, de abrir mão daquilo que desagrada, daquilo que desagrada a Deus. Não tenha medo, não tenha receio de abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Por que, igreja?
Você sabe a resposta? Deus gosta de gente? Deus gosta de gente? Deus te abençoe. Igreja corajosa do Senhor.
dotados da presença do Senhor, dotados da capacidade e do discernimento para viver uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Essa vontade que é boa, agradável e perfeita para todo aquele que nela crê. Não é com isso que só teremos coisas boas nessa vida, só faremos e desfrutaremos de tudo que agrada aos nossos olhos, não. Muito pelo contrário, para viver esta boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, temos que abdicar tudo aquilo que agrada aos nossos olhos, que traz afeto e afago à nossa natureza humana. Porque para sermos santos, segundo a vontade do Senhor, precisamos viver em conformidade com essa vontade do Senhor. Por isso, Pai, como igreja do Senhor, com pessoas que estão aqui nessa noite buscando isso, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê maturidade, discernimento, coragem para tomar as nossas decisões essas que testemunhem o nome do Senhor, que mostrem para aqueles que estão à nossa volta que sim, somos diferentes, que sim, somos levados, conduzidos pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo poderoso de Deus. Pai, dá-nos coragem e ousadia para que nessa semana possamos fazer valer isso, testemunhar o amor do Senhor, pregar as boas novas de salvação, amar as pessoas conforme a Tua palavra requer de nós, amar ao Senhor sobre todas as coisas, buscar ao Senhor em primeiro lugar. Que a graça do Senhor esteja sobre esta igreja, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, que as consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre cada coração que possa estar aflito aqui nessa noite, desejoso e buscando de respostas do Senhor. Que o Senhor seja a resposta para esta vida, amada e preciosa pelo Senhor. Assim oro por mim, assim oro por cada um aqui, por minha família, por cada família aqui representada, por aqueles que têm nos acompanhado e têm sido abençoados por esta igreja. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de todos, no nome santo, glorioso e poderoso de Jesus. Amém.